Fala galera, beleza? Nessa aula aqui nós vamos estudar sobre a intensidade de corrente elétrica. Isso aqui é um conteúdo do livro 13, capítulo 19, módulo 78, das páginas 134, 135 e 136. Então bora lá, pessoal. Primeira coisa aqui, para a gente entender, sobre a intensidade de corrente elétrica. Considera aqui um condutor metálico, um fio ali qualquer conduzindo eletricidade. E nesse fio então vou estar formando uma corrente elétrica. Então tenho aqui o meu fio, os elétrons se movimentando para a esquerda, e lembra que o sentido convencional da corrente elétrica é o contrário do movimento dos elétrons. Então, nesse caso aqui, a corrente elétrica que a gente chama de I para a direita, beleza? Tranquilo. Suponha então no seguinte, tá? Num determinado intervalo de tempo, que a gente chama de ΔT, eu vou ter ali uma quantidade de carga elétrica que vai estar atravessando o meu fio. Então veja só, tenho aqui o meu fio, os elétrons eles estão passando aqui por uma certa seção transversal, é essa aqui. Então, o que vai ser então basicamente? Eu vou ter ali quantidade de cargas elétricas passando ali por unidade de tempo, tá? Quantas cargas elétricas que estão passando por esse fio por unidade de tempo. Isso aqui é basicamente a intensidade de corrente elétrica média, tá? Então, a intensidade de corrente elétrica médica não, desculpa. Intensidade de corrente elétrica média é a quantidade de carga elétrica que está passando no meu fio por unidade de tempo. Então tá aqui, ó, olha só. Intensidade de corrente elétrica média é o quê? É a quantidade de carga que está atravessando o fio por unidade de tempo. É carga por tempo, beleza? Então, carga por tempo é corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica. Tranquilo. E lembra do seguinte, quantidade de carga a gente também pode relacionar com o número de cargas que estão ali se movimentando, Lembra aqui, ó, a equação da quantidade de carga é N vezes E, o número de cargas vezes o valor da carga elementar. E o carga elementar aqui, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então veja só, pegando ali a equação da carga, da corrente elétrica. Corrente é carga dividido pelo tempo, porém a gente sabe que a carga é N vezes E. Então coloca aqui o N vezes E no lugar da minha quantidade de carga. E através dessa equação aqui a gente consegue descobrir quantos elétrons, qual a quantidade de elétrons, de portadores de carga que estão atravessando o meu fio por um instante de tempo, tá, pessoal? E qual que é a unidade de medida de corrente elétrica? Pessoal, corrente elétrica, veja só, é quantidade de carga por tempo. Carga a gente mede em coulomb, tempo a gente mede em segundo. Então, a intensidade de corrente elétrica seria basicamente coulombs por segundo. E essa unidade de coulomb por segundo a gente chama de amperes, tá? Então, coulomb por segundo, unidade de medida de corrente elétrica é ampere. Tranquilo, pessoal? Então, vou ter ali corrente de 1 ampere, 2 amperes, 3 amperes e assim por diante. Na prática, a gente também pode encontrar ali, lembra que a quantidade de carga elétrica, eu acabei de falar, é coulomb. Porém, se você for ler ali alguma pilha, alguma bateria, você pode encontrar o seguinte: a carga da pilha, a carga da bateria, geralmente ali nos celulares eles trabalham com isso, ou baterias de carro e assim por diante, em ampere hora ou miliamperes hora. O que isso significa? Olha só, pega aqui a nossa equação da quantidade de corrente elétrica. Pega esse ΔT que está dividindo, passa para o outro lado, vai multiplicando. Vai ficar o quê? Olha só, Q igual a I vezes ΔT, concorda? Corrente a gente mede em amperes, o tempo em segundos. Porém, em vez de trabalhar com o tempo em segundos, a gente trabalha em horas, porque senão uma hora seria ali 3.600 segundos. Então teria um valor ali muito grande de carga. Então, usando o tempo aqui em horas e a corrente em amperes, a gente teria ali uma carga elétrica que seria uma unidade em vez de ser coulombs, seria então de amperes hora, Seria aqui o amperes da corrente vezes o tempo em horas. Então seria amperes horas. Ou, dependendo ali para situações em que eu tenho correntes muito pequenas, eu poderia ter também uma carga ali que é o miliampere hora. Lembra que o mili é 10 elevado a menos 3, ou pegar o valor e dividir por 1000. Então aqui só uma outra unidade de medida de carga elétrica, que pode ser também o ampere hora ou o miliampere hora, beleza, galera? Então essa unidade aqui de medida a gente geralmente encontra em baterias. Tranquilo. Com relação à corrente elétrica, a gente pode classificar elas de duas maneiras. A gente tem a corrente elétrica contínua e a alternada.
Qual que é a diferença entre elas? Vamos lá. A corrente elétrica contínua, como o nome diz, ela é contínua, ela é constante, ela não vai mudar. Então veja só, a corrente elétrica contínua, pessoal, a gente representa aqui pela sigla CC, tá? De corrente contínua. Então o movimento o sentido, né, do movimento das cargas ela não vai se alterar, beleza? Exemplo aqui então de correntes elétricas geradas por é, de correntes elétricas contínuas são aquelas geradas por pilhas e baterias. Então veja só, aqui eu tenho um gráfico de corrente elétrica que é o I e em função do tempo S. Perceba que a corrente elétrica aqui ela é constante conforme o tempo vai passando. Então aqui nesse caso eu tenho uma corrente elétrica contínua, beleza? Agora, corrente elétrica alternada, pessoal. Na nossa residência, né, em casa, em qualquer outro tipo de residência, né, qualquer outro tipo de construção, nós temos o que nós chamamos de corrente elétrica alternada. Nesse caso, então, a intensidade da corrente ela vai ser variável, ela não vai ser mais constante. Ela vai mudando conforme o tempo vai passando, beleza? Então, no caso da corrente contínua, tá? A intensidade tem em todos os instantes o mesmo valor, ela é constante. Já no caso da corrente alternada, o valor ele vai variando conforme o tempo vai passando, que é o caso que nós encontramos ali nas tomadas da nossa casa, beleza? Então, corrente contínua a gente representa pela liga CC, corrente alternada CA, de corrente alternada. Inclusive, como curiosidade para vocês, para quem gosta de rock, a banda AC/DC vem justamente disso, tá? Não tem nada a ver com antes de Cristo e depois de Cristo, tá? O AC vem justamente lá do inglês de corrente alternada, né? AC, corrente alternada. E o DC vem justamente de corrente contínua, né? O nosso CC aqui em português, beleza? Então seria aí basicamente uma brincadeira, né, com as siglas de corrente alternada e corrente contínua. Vamos lá então. Como eu comentei, né, na nossa residência, eu tenho corrente alternada. E essa corrente alternada ela oscila, né, com uma frequência de 60 Hz. Então o que é isso? A corrente ela vai se alternando ali entre um sentido e outro, né? Ela vai alterando ali o sentido da corrente elétrica 60 vezes a cada segundo. Então perceba que eu tenho um gráfico aqui bem resumido, mas a corrente elétrica ela vai variando conforme o tempo vai passando, tá? E no nosso caso aqui, numa tomada de 60 Hz, ela vai ter então aqui 60 variações por segundo. Beleza, galera? Então, na prática, a gente também pode utilizar ali alguns submúltiplos tá, para as unidades de medida de corrente. Então, 1 mA, 1 mili basicamente ali é 10 elevado a menos 3. Microampere, 10 elevado a menos 6, né? O micro é 10 a menos 6. O nanoampere, 10 a menos 9. Picoampere, 10 a menos 12. E o quiloamperes também é conhecido como 10 ao cubo, tá? Lembra que o quilo é 10 elevado ao cubo. Então, geralmente aqui o que a gente tem miliamperes e dificilmente um quiloampere e um microampere. Geralmente a gente vai trabalhar aqui então com miliamperes, beleza? Mas é bom aí saber então que a gente pode ter ali diversos submúltiplos das unidades. Outra coisa importante também, a gente não pode ter acúmulo de cargas carregadas em nenhum ponto de um condutor. Isso significa o quê? Que a corrente elétrica em todos os pontos do meu fio, em todos os pontos do meu condutor, vai ser a mesma, tá? Então veja só, a quantidade de carga elétrica ali num determinado ponto de um condutor é a mesma quantidade que está atravessando outro ponto, tá? Não tem nenhuma diferença. Então a intensidade da corrente elétrica num determinado ponto ou em qualquer outro tipo de ponto é a mesma. Beleza? Vamos fazer aqui um exemplo. Por um condutor metálico passam por minuto 60 coulombs de carga elétrica. Determine a intensidade média da corrente elétrica nesse intervalo de tempo e dê a resposta em unidades do SI. Então, a minha unidade, como ele quer que eu calcule a corrente elétrica média, eu tenho então que calcular a minha corrente em amperes, beleza? Então vamos lá. O que a gente sabe? A quantidade de carga ele forneceu é 60 coulombs e o tempo que ele deu para que a gente quer calcular é um intervalo de 1 minuto, pessoal. Vamos lá, ΔT então é igual a 1 minuto. Porém, como eu quero a unidade de medida no sistema internacional, eu tenho que utilizar tudo no sistema internacional. O tempo está em minutos, tem que mudar para segundos. Então, 1 minuto é 60 segundos. Tranquilo. Agora, intensidade de corrente elétrica média é a quantidade de carga por tempo. A carga é 60, o tempo é 60, então 60 por 60 dá 1 ampere. Só isso, professor? É só isso, tranquilinho, tá? Então, corrente elétrica média é carga por tempo. A carga é 60, o tempo é 60. Então, 60 por 60 dá 1 ampere. Tranquilo. Outro exemplo.
Uma corrente elétrica constante de 20 amperes, ou seja, uma corrente contínua, se forma por um chuveiro elétrico quando ligado na posição verão. Considere um banho de 15 minutos. Determine o número de portadores de carga que atravessa o chuveiro nesse intervalo de tempo. E ele forneceu ali o valor da carga elementar. Então vamos lá. O que ele forneceu para a gente? Corrente elétrica 20 amperes e forneceu o tempo também, que é 15 minutos. Então tá aqui. Corrente é 20 amperes e o tempo 15 minutos. Lembra que eu comentei que tem que utilizar no sistema internacional. Então, em vez de ser 15 minutos, tem que trabalhar em segundos. Eu sei que você pode aí fazer uma regrinha de 3, né? Então, 1 minuto é 60 segundos, 15 minutos vai ser x. Então, você vai basicamente multiplicar 15 por 60. Então, 15 vezes 60 vai dar, então, 900 segundos. Beleza? Então, esse é o tempo aqui que eu quero utilizar na minha conta. E o que ele pediu? O número de portadores de carga. Então, eu quero saber o número ali de elétrons que estão passando pelo meu fio. O que eu vou utilizar? É a formulinha aqui da corrente elétrica, que é carga por tempo. Porém, eu não quero calcular carga, eu quero calcular o número de elétrons. Eu sei que a quantidade de carga é N vezes Z. Então vai ficar aqui, N vezes Z dividido por ΔT igual a I. O I ele forneceu pra gente, o ΔT também. A carga elementar ele também forneceu. Então é só eu encontrar o valor de N. Então tá aqui passando, deixando o N isolado, né? O ΔT vai passar, vai multiplicando. O E vai estar multiplicando, vai dividindo. Então tá aqui, E vezes ΔT dividido por E igual a N. Ou só escrevendo isso aqui para ficar mais bonitinho visualmente, tá? Tá aqui, é a mesma coisa, tá? Só mudei de lado ali os dois. Então, o número de portadores de carga, né, o número de elétrons que estão passando pelo meu chuveiro depende do quê? Depende da corrente elétrica, depende do tempo que ele vai ficar ligado e depende então do valor da carga elementar. Então, só substitui o valor, pessoal. Corrente é 20, o tempo é 900 e a carga está aqui, 1,6, 10 a menos 19. Então vamos lá, 20 vezes 900 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Faz ali a continha em cima, vai dar 18.000. Faz aqui de novo a continha, vai dar 11.250 dividido por 10 a menos 19. O que eu vou fazer agora? Esse 10 a menos 19 vai para cima, ele vai positivo, tá? Ele vai mudando o sinal do meu expoente. Perceba que quando ele estava dividindo aqui, era menos 19. Como ele vai para cima agora, ele vai mais 19, tá? Vai 19 positivo. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Olha só, eu tenho uma vírgula aqui, ó, como se fosse 11.250,0. Eu vou passar a vírgula para a esquerda aqui, ó. O que vai acontecer? Cada casa que eu passo para a esquerda vai somando um número aqui no expoente. Então ele vai ficar isso aqui, ó. Né? Eu passei aqui, ó, 1, 2, 3. Então, desculpa. Passei 1, 2, 3, 4, né, para deixar 1,1. Então passei 4 para a esquerda, vai somar 4 no meu expoente. 19 mais 4 vai dar então 23. Então eu tenho aqui o número de elétrons que estão passando no meu fio vão ser 1,125 vezes 10 a 23 elétrons. Perceba aqui o que é a ordem de grandeza, né? 10 elevado a 23 é quase como se fosse 1 mol. Lembra que o mol ali, ó, é 6 vezes 0, 6,02 vezes 10 elevado a 23, né? Moléculas, partículas e assim por diante. Então eu tenho aqui quase, né, aproximadamente ali 1/6 de mol de elétrons passando ali então pelo meu chuveiro. Beleza? Continuando, pessoal. Quando eu tenho ali então uma corrente que ela vai variando conforme o tempo vai passando, eu tenho ali então visualmente, né, um gráfico, né? Então a gente consegue visualizar um gráfico da intensidade da corrente elétrica em função do tempo, tá? Então, como a gente já sabe, eixo Y aqui é a corrente elétrica e eixo X o tempo, beleza? Então, se eu for calcular aqui, ó, a área dessa curva, né, a área abaixo dessa curva aqui, essa área vai me dar justamente o valor ali numericamente igual à quantidade de carga elétrica. Então, olha só, se eu fizer aqui, ó, tem o gráfico da corrente pelo tempo e fizer a área abaixo da minha curva, abaixo da minha reta, essa área vai me dar numericamente igual à quantidade de carga elétrica. Então, a quantidade de carga elétrica é o que? Ela é numericamente igual à área dessa figura aqui. Por que numericamente igual? Porque quantidade de carga elétrica é Coulomb, área a gente mede em metro quadrado. Então são unidades diferentes com grandeza, né? Unidades e medidas diferentes também. Por isso que a gente coloca aqui um símbolozinho de N, tá? Significa que ele é numericamente igual. Ele tem o mesmo valor, beleza? Então a quantidade de carga ela tem o mesmo valor da área aqui abaixo dessa minha curva, né? Num gráfico de corrente pelo tempo. Então vamos fazer aqui um exemplo. O gráfico a seguir representa a intensidade da corrente elétrica em função do tempo, que se forma por um condutor metálico para um intervalo de tempo de 0 a 8 segundos.
Então tá aqui como que a corrente vai estar variando no meu condutor de 0 até 8 segundos. Ela vai aumentando, depois fica constante e depois ela vai diminuindo, beleza? O que ele pede? Qual é a quantidade de carga elétrica total que atravessa esse condutor no intervalo de 0 a 8 segundos? Então eu quero saber a quantidade de carga total. Pessoal, quantidade de carga total é só fazer a área aqui dessa figura, beleza? Então essa figura aqui eu tenho basicamente um trapézio, tá? Então a área ou a quantidade de carga a gente sabe que ela é numericamente igual à área do gráfico de corrente pelo tempo. Nesse caso aqui, como eu tenho um trapézio, é a base maior vezes a base menor. Desculpa, base maior mais a base menor, dividido multiplicado pela altura, dividido por 2. Qual que é a base maior? A base maior está aqui, ó, é o tempo, é 8 segundos. A base menor é essa aqui de cima, certo? Que seria de 2 até 4, que dá então 2 segundos. Agora a altura, pessoal, é a altura dessa figura que dá aqui o 64. Porém, presta atenção, pessoal, sempre que você estiver trabalhando com, não só aqui para a parte de corrente elétrica, mas qualquer questão, qualquer conteúdo que tenha gráfico, preste atenção nas unidades de medidas. A corrente está em miliamperes e o tempo em segundos. Então o tempo já está certo, porém a corrente, como ela está em miliamperes, eu tenho que levar em consideração aqui esse mili. Então é 64 vezes 10 elevado a menos 3, beleza? Então tá aqui. Base maior é 8 segundos, base menor 2 segundos, multiplicado pela altura, que é 64 vezes 10 a menos 3, lembra que aqui, ó, 64 miliamperes, então 64, 10 a menos 3, tudo isso dividido por 2. Então, 8 mais 2 vai dar 10, 10 vezes 64 vezes 10 a menos 3 dividido por 2. Resolvendo isso aqui, ó, vai dar então 640 por 2, que vai dar 320. E 320 vezes 10 a menos 3, a gente pode escrever isso aqui como sendo 3,2 vezes 10 a menos 1 coulombs, ou também 0,32 coulombs. As duas respostas estão certas, tá? Não tem problema nenhum. Por que eu coloquei aqui então essas duas respostas em vez de deixar só uma? Porque a próxima letra, tá? A gente vai precisar da quantidade de carga e trabalhando com esse valor aqui, ó, com o expoente, né, 10 a menos 1, vai ficar mais fácil para a gente fazer conta. Mas a resposta aqui pode ser esses dois valores, beleza? Então vamos lá. Qual o valor do número de elétrons livres que atravessam esse condutor nesse intervalo de tempo? Então, pessoal, eu tenho carga aqui, que eu calculei, tá aqui já, e eu tenho o valor da carga elementar, quero saber o número de elétrons. É Q igual a N vezes Z, né? Equação lá da quantidade de carga elétrica. Q igual a N vezes Z, a quantidade de carga a gente calculou na letra A, o valor da carga elementar ele forneceu pra gente, tá? Então, quero o número de elétrons, vai ficar basicamente Q dividido por E. A quantidade de carga, 3,2 vezes 10 a menos 1. Carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Por isso que eu trabalhei aqui ó, com 3,2, tá? 3,2 dividido por 1,6 vai dar 2. Então tá aqui. 2 vezes 10 a menos 1 dividido por 10 a menos 19. O que a gente faz agora? Tem o divisão aqui, ó, de potências de 10, certo? Repete a base que é o 10 e subtrai os expoentes. Menos 1 menos o menos 19. Então faz joguinho de sinal, vai ficar menos 1 mais 19. Menos 1 mais 19 vai dar então 18. Então o número de elétrons que estão atravessando o condutor, né, de 0 a 8 segundos, é 2 vezes 10 é 18 elétrons. Beleza, galera? E por fim, letra C, qual a intensidade média da corrente elétrica? Pessoal, a intensidade média da corrente elétrica é carga por tempo. Então a carga é 0,32 e o tempo de 8 segundos. Isso aqui então dá 0,04 amperes. Ou, como o gráfico estava me dando a corrente elétrica em miliamperes, eu vou transformar isso aqui em miliamperes. Então vai dar aqui 40 miliamperes, beleza? Porque passei aqui, ó, 1, 2, 3, ficou 40, 10 elevado a menos 3. 10 a menos 3 é miliamperes, beleza? Então tá aqui a resposta, galera. Valeu? Exercícios para praticar. Exercício 1 da página 142, exercício 2 da 142 e exercício 3 da página 143, beleza? Aqui tranquilinho para fazer a conta. É só descobrir aqui o valor da ordem de grandeza, né, o valor de n aqui. O 2 tem aqui um exercício de gráfico, então aqui você nem precisa mais fazer conversão. Ó. A corrente está em amperes e o tempo em segundos, então é só fazer a conta direto. Né? E aqui exercício um pouquinho teórico, beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.